Fala minhas amigas, fala meus amigos, tudo jóia? Eu sou Saulo Novaes, um curioso, e sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Papo no Auge, podcast focado na troca de ideias, sem censura, sem preconceitos, gerando pra você conteúdo muito inteligente. E como a gente faz isso? Trazendo um especialista por episódio. Reforço pra vocês que o Papo no Auge também está no YouTube, se inscrevam no nosso canal e curtam nossos vídeos. E aí, vamos brincar? Tá na hora de brincar. Pula, pula, pole, se embolando sem parar. Deixando o momento retrô um pouco de lado, o jogo é uma atividade ou ocupação voluntária exercida dentro de certos e determinados limites de tempo e de espaço, segundo regras livremente consentidas, mas absolutamente obrigatórias, dotado de um fim em si mesmo, acompanhado de um sentimento de tensão e de alegria e de uma consciência de ser diferente da vida cotidiana. Esse trecho está no livro Homo Ludens, do historiador, filósofo e linguista holandês Johan Huizinga. Para o intelectual, o termo Homo Ludens indica que o lúdico está na base do surgimento e desenvolvimento da civilização, daí a sua essencialidade ao ser humano. Temos assim a ludicidade como algo natural ao homem, sempre presente nas mais diversas situações, mesmo que não encaremos tais situações como um jogo. É importante apreender, portanto, que o lúdico, sob a forma de jogo, retrata uma importante prática social que utiliza não apenas momentos aleatórios e meramente divertidos, mas também encampa práticas educacionais capazes de estabelecer o processo de ensino-aprendizagem de maneira organizada e séria. A ludicidade pode sim estimular nos alunos atitudes cooperativas, estimula a criatividade e socialização, proporcionando, por que não, uma completa metamorfose da imagem que a escola carrega de um ensino tradicional, maçante e penoso. Essa ideia é, na maioria dos casos, o fator que causa uma aversão à escola e está presente nos alunos que acreditam ter mais opções que frequentar uma instituição desatualizada. O lúdico é algo que pode conter a chave para uma escola melhor e mais produtiva. Será? Para responder essa pergunta e outras indagações, convidamos Ana Helena Soares, graduada e mestra em Design pela Universidade Federal de Pernambuco. Ana é também especialista em Educação e Ludicidade pela Faculdade Francinete do Recife, leciona nas instituições UniAESO, UniFBV e UFPE, realizou trabalhos na Universidade do Porto, na Faculdade de Belas Artes, já trabalhou na Joy Street como revisora gráfica de arquivos multimídia para o projeto das Olimpíadas de Jogos Digitais e Educação do Governo do Estado de Pernambuco. Participa ainda como professora do programa Brinqueducar, curso de formação de brinquedistas da Prefeitura do Recife, onde lecionava disciplinas como ludicidade, jogos, brinquedos e brincadeiras, brinquedoteca e atuação do brinquedista. Tenho certeza de que será uma conversa bem divertida e seja bem-vinda, Ana Helena, muito lisonjeado estou com a sua presença em nosso podcast. Depois de apontar aqui seu vasto currículo, conta pra gente como começa essa carreira tão cheia de ludicidade, por que você escolheu design, por que ser professora, por que estudar o lúdico. Com a palavra, Ana Helena Soares. Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, antes de começar a responder, né, eu acho interessante eu falar que eu estou muito feliz pelo convite, né? Muito obrigada, Saulo, foi massa essa ideia, né? Então, vamos dizer assim, estou um pouco nervosa porque é a primeira vez que eu faço essa conversa, né, onde a gente está aqui, mas eu fico muito feliz pelo convite. E logo começando com várias perguntas que tem esse ar de densidade, né? Principalmente quando tu me pergunta por que ser professora. Então, eu digo que eu tenho que voltar um pouquinho ao passado para contextualizar um pouco do que o motivo de eu fazer o que eu faço, né? E essa trajetória
Por mais que quando a gente veja essa fala, né, de dizer mestre em design, graduando em design, especialista em ludicidade e tal, então a gente vê essa mini bio, né, essa síntese de tudo, mas o processo é o que foi importante para a gente chegar onde a gente chega, né? Então, muitas vezes, para quem está fora, vê só a conquista, né? Vê o título em si, mas por detrás dos bastidores tem uma densidade de ações que te levaram a fazer o que você faz, né? E isso é o que eu acho massa, né? Não é a linha de chegada, né? É justamente o processo. E o meu processo de ser professora foi muito do que eu vi em casa também, da minha família, né? Então, a trajetória, minha tia é professora, minha irmã é professora, enfim, minha outra tia também é professora, então a minha família foi um grande exemplo para mim, para trilhar essa jornada, né? Minha mãe me ensinou muito também, mas eu acho que a família teve uma parcela, vamos dizer assim, de direcionamento desse pensamento do passar adiante, né? Então, o que é que você vai deixar nas pessoas, o que é que você vai trazer para essas pessoas? Então, é algo que eu aprendi desde cedo a ter essa consciência, né? Esse respeito e essa percepção também de contextualizar. Então, desde que eu me entendo por gente, quando eu estava na escola e tinha alguma coisa, eu sempre gostei de passar adiante ou então de explicar as coisas. Então, era uma coisa natural muito, assim, de você conseguir conversar com outras pessoas, mas eu morria de medo de ir para frente. Eu sempre ficava lá no fundão, tentava explicar para os meus amigos, minhas amigas, enfim. Mas esse ato de transmitir algo ou de explicar de uma forma, explicar de novo, eu sempre tive. Então, por que ser professora, né, em tempos desse contexto que a gente está, antes também, no Brasil principalmente, eu acho que vem muito dessa linha do que é preciso, saca? Eu acho muito dessa questão que a gente tem, a gente não pode resumir, a gente não pode ter uma visão assim que, tipo, não há necessidade. Pelo contrário, eu não estaria aqui se não fossem os professores. Por isso que é interessante a gente pensar nesses títulos, mas também entender que por trás deles tiveram pessoas que conquistaram, vamos dizer assim, o nosso coração, porque eu poderia ter ido lá para a parte do mercado, etc. Mas a minha escolha foi fazer o que meus professores fizeram por mim. Meus professores, quando eu estou falando tanto da minha educação no ensino médio, fundamental, etc., como também na minha graduação, como também no meu mestrado e como também na minha especialização, certo? São pessoas que inspiram a gente. Então, quando você vê o esforço, você vê um pouco disso, né? Você se encanta, né? Então, é algo que te fascina. Então, ser professora para mim, pelo menos, é uma honra, primeiro, e é uma nova visão que a gente tem dessa relação com os alunos e alunas que a gente tem durante todo o percurso, né? Então, fazer isso me encanta todo dia e me renova às vezes também, né? Mesmo em tempos de pandemia, a gente sempre consegue mudar, né? Trazer outros aspectos. E aí eu decidi seguir uma trajetória cheia de ludicidade, não foi por acaso, né? Um amigo meu me falou dessa pós, Rogério, agradeço muito a ele. Outra pessoa também que me mostrou o caminho da gamificação foi Val também, adoro Val. Tanto Val, que ela trouxe justamente essas dinâmicas, como trabalhar, etc. Isso me encantou também, eu não conhecia, então foi a primeira vez e eu disse, poxa, eu quero isso para a vida. Aí o Rogério pega e diz assim, poxa, tem uma especialização que é massa e tal, poxa, eu quero isso para mim. E aí foi assim que o Lúdico chegou até mim. O Lúdico já existia,
por todo o contexto da trajetória da gente. Eu acho que, como minha professora falou uma vez, isso aí é um perfil, né? Você tem essa tendência, né? Então, se você tem essa fascinação pelo brincar, pelo ser espontâneo, etc. Então, isso também vai trazer esse gatilho de te fascinar, te encantar. Encantar é um pouco da palavra que eu vejo também na ludicidade, né? Então, aí eu já pego um gancho como ser professora, sem pensar na ludicidade, eu acho que não dá. Eu acho que está inerente às ideias, né? E eu via muito isso nos meus colegas, né, na pós, que a gente estava tentando o máximo, né, dar um pouquinho dessa noção e de trazer esse tipo de experiência. Então, a ludicidade chega na minha mente como aquilo que vai agregar nas minhas aulas, nas minhas disciplinas, vai transformar, por assim dizer, novas dinâmicas e novas percepções do que a gente vai fazer. E aí, quando você pergunta também dessa questão do design, é muito pouco disso também, é como a ludicidade, são duas coisas para mim que são minhas paixões, eu adoro. Design a gente sempre tem esse problema, então a gente está sempre solucionando as coisas. Então, eu acho que foi uma sequência de fatos, né, que vai nos transformando. Então, a ludicidade chegou no momento em que eu estava o quê? Eu estava como professora e eu estava pensando, poxa, o que é que eu posso fazer, né? Então, eu fui na gamificação e depois eu conheci a ludicidade e aprendi mais. Raul Zigman, como você bem falou, essa parte do lúdico, essa parte do brincar, da diversão, é algo natural, então por que não trazer essa naturalidade para dentro da sala de aula, né? A gamificação, transformar em jogos, trazer práticas diferenciadas, né, com outras percepções, é algo que também vai agregando essa nossa capacidade de transformar essa questão de pensamento, né, do fazer, desse fazer. Não a aula como se fosse só uma exposição, mas em uma interação, algo que a gente aprende fazendo. E esse aprender fazendo, a gente vê muito no design. O design, ele é composto de várias ramificações, ele é multidisciplinar, né? Enfim. Então, o design traz um pouco disso, que trouxe essa minha visão do que seria trabalhar, do que seria um processo e principalmente eu acho que da experiência, né? Então eu acho que tudo está conectado de alguma forma, mas o design me encantou por conta disso. Eu entrei pensando que eu ia desenhar e eu saí tendo a percepção que não é desenhar. Então a gente tem que medir um pouco esses estereótipos das profissões. Saca que é muito importante, mas como o design ele é tão abrangente, eu tenho que enfatizar que eu sou mais da área do gráfico, né, dessa parte do visual, narrativa visual, editorial, desenvolvimento de interfaces, etc. Isso também me fascina. E esse fato me ajudou bastante, porque para fazer toda essa questão do conjunto, né, que envolve um jogo, que envolve pensar nessa ludicidade, isso foi uma ferramenta muito importante no desenvolvimento das estruturas que eu ia criando dentro da sala de aula. E quando eu ia pensando no jogo, eu já ia pensando na barra de level, etc. Beleza? E aí a gente vai transformando nesse sentido, nessa questão de atrelar esses conceitos para tentar realmente aprofundar essa ideia, porque o lúdico ele traz um pouco disso, de ampliar a nossa visão e aprofundar ao mesmo tempo, né? Ou seja, eu vou ver o todo, mas eu vou entender o que vai funcionar para aquele tipo de turma, né? Então, foi algo que eu percebi bastante, ou seja, nos conceitos, na teoria, eu tinha que entender que algumas turmas eram mais tímidas, outras turmas eram mais participativas, outras turmas não adiantava muito, e por esse caminho tinha que contornar e trazer uma outra dinâmica ou uma outra forma, né? Então, perceber a individualidade de cada um, certo?
é importante também. Então, estudar em profundidade me levou a conhecer mais as pessoas, certo? E eu já estou fazendo outro curso sobre personalidade, então já vai ser outros estudos que não cabe falar aqui, mas que ajuda a gente durante esse gancho, né? Essa nossa concepção do que seria a sala de aula e do que a gente pode oferecer como professora, né? Então, eu acho que isso é uma ideia importante. Eu não sei se eu respondi muito bem, mas eu acho que cada partezinha, tanto da ludicidade quanto do design, quanto o contexto que eu vivi e vivo ainda, né? Foram gatilhos importantes para a gente chegar onde eu cheguei, né? Então, eu acho assim que a ludicidade ela traz um pouco dessa questão desse fazer e dessa mudança, né? E não é uma mudança do dia para a noite, são pequenas ações que a gente vai construindo para a gente conseguir ter um resultado diferente. A gente tem que sempre perceber essa noção, porque às vezes, quando a gente está fazendo alguma coisa, vai ter uma galera que vai achar que é super simples e tal, e não imagina a complexidade que está por trás. Eu ainda, às vezes, me surpreendo um pouco com o que a gente lê, com práticas, etc. Então, eu acho que é muito desse perfil, desse imaginar, né, e desse se entregar também, né, de perceber que quando algo não está saindo muito bem como você planejou, e eu acho que o professor tem essa percepção, né, de gatilhos que você já, opa, isso aqui não tá legal, a turma não tá gostando, você tem que, quem sabe faz ao vivo, né, então você vai mudando um pouco a história, tentando para continuar com aquele engajamento, né, e um pouco dessa ideia também é de que esse lúdico, esse fazer, né, ele é voluntário, ele tem que ser espontâneo. Você não pode obrigar uma pessoa a fazer aquilo que você está querendo que ela faça, certo? E principalmente quando você está trabalhando com lúdico, ele tem que ser voluntário, ele tem que ser espontâneo, certo? Tem um fato que curioso das minhas aulas que eu assisti também. Uma professora contou uma fala, né, que é muito comum, né, que você faz, planeja, né, principalmente na educação infantil. Então você fez todo um esquema para introduzir a matemática para os alunos, fez um joguinho, não sei o que, e obrigou todo mundo a sentar ali e fazer outro joguinho. E aí quando termina, né, quando o aluno vai lá e termina a dinâmica, ele diz, pronto, tia, eu posso ir brincar? Aí você se pega numa percepção de, poxa vida, ele não se divertiu, ele fez porque eu estava obrigando a fazer, tá entendendo? Então esse pensamento é importante também da gente ter na hora que a gente está trabalhando esse tipo de contexto, certo? Então eu acho importante a gente notar essa ideia, né, desse fazer, de como fazer, certo? Respondeu plenamente, minha amiga Ana. Uma jornada interessante, sem dúvidas, e dando andamento à nossa conversa, quando a gente fala do lúdico, do jogo, do que a gente está falando, né? Por que o brincar é importante para as pessoas, sobretudo para as crianças? Quais habilidades e competências o lúdico desperta nas pessoas? Então vamos lá. Que bom que você gostou. Então, primeiro vamos falar o lúdico, né? O lúdico é tudo aquilo que te permite uma espontaneidade, tudo aquilo que te traz, né, esse prazer, né, e principalmente a plenitude, o ato de você estar ali, estar realmente ali e compreendendo aquele universo, certo? Então o lúdico é o brincar, né, ludis, que aí a gente vai para a terminologia, que significa esse ato de brincar em si, né? E quando a gente traz um pouquinho, tá atrelado também a todas essas questões como experiência, né? Divertir, ou seja, é um momento em que você está se conectando e age de uma forma natural, saca? É um pouco dessa brincadeira, né? Desse divertimento, engajar pessoas também tem a ver com o lúdico. Então, essa presença do que a gente pode proporcionar, ou seja, da proposta que eu quero trazer com que aquela ação tenha nas pessoas, marque as pessoas, né?
e assim busque fazer com que elas consigam fazer e realizar essas conexões de uma forma mais agradável, né? Então, como eu falei do exemplo do menino, posso ir brincar agora, né? Então ele não estava meio que naquele momento no mesmo feeling que a professora estava, certo? E aí, quando a gente tem essa ideia do lúdico, desse prazer, dessa plenitude, desse estar ali, de fazer presente, certo? A gente tem os recursos. Que recursos, né? Existem os recursos que são justamente jogos, né, dinâmicas, brincadeiras. Isso são elementos que vão favorecer essa atividade, né, essa ação, esse momento, né, esse mergulho nesse brincar. É importante a gente frisar isso, né, porque vem dessa experiência, vem no que eu estou querendo proporcionar para essa criança, para esse adulto, porque quando a gente pensa, lúdico, brincar, a gente já pensa, criança. Criança é a chave do negócio. E não, o lúdico, ele envolve qualquer pessoa, qualquer idade, então a gente pode brincar também. É isso que é um tabu, por assim dizer, porque dizem assim, não, só criança tem direito a imaginar e a brincar. E pelo contrário, a gente tem essa questão em idosos, tem essa questão em adultos, jovens, enfim, essa proposta, né, é justamente gerar esse engajamento e estabelecer essas conexões. Então, esse brincar se torna importante a partir de quê? A partir do momento do que vai tocar na pessoa, o que é que a pessoa vai sentir com isso. Por quê? Porque a brincadeira, ela vai ativar suas memórias, que é o que a Raul Zimmermann traz, enfim, tem vários atores, Maluf, enfim, é muita gente para falar sobre brincar, né? E ele ativa essas memórias, esses instintos, né, dentro do nosso cérebro. Então, quando a gente pensa nesse lúdico, a gente já tem estudos que demonstram que essa ludicidade, né, esse brincar, ele está localizado no lado direito, ou seja, no hemisfério direito do cérebro, onde envolve a criatividade, a expressão, essa questão das artes, essa questão de o sentir, né, do fazer propriamente dito. Então, a gente traz um pouco dessa noção e da importância desse brincar justamente por isso, o que vai fazer com que você se sinta, né, à vontade em estar fazendo aquilo. Eu digo para os meus alunos, né, na disciplina de jogos que eu ensino, que quer conhecer uma pessoa, joga, sei lá, qualquer jogo assim, né, aí você vai ver o quão competitiva ela é, ou quão engajada ela é, né, enfim, você vai reconhecer uma pessoa a partir do brincar. Então, esse ato desse brincar, os psicólogos utilizam muito disso para entender um pouco mais as crianças, né, o que está acontecendo e como está acontecendo, que aí vem do ludodiagnóstico, que não cabe aqui a gente se aprofundar, né, focar só em algumas coisas, mas são instrumentos que a gente pode também utilizar para entender o que está acontecendo com aquela criança, né, e o que pode vir a acontecer, né, quando você vamos dizer assim, restringe uma atividade de só fazer trabalho, ou só fazer aquilo. Quando você fica muito naquele mundinho, você consegue perder um pouco dessa essência, desse lado que precisa ser trabalhado. Ou seja, todo mundo aqui que está ouvindo a gente que está aqui, tem essa percepção do lúdico, né? E aí é importante a gente alimentar essa diversão, alimentar esse espírito da gente, por assim dizer, eu gosto de chamar assim, esse cerne que envolve a gente. Por quê? Porque você vai aprofundar um pouco mais as suas habilidades, as suas percepções e a forma como você vai estabelecer conexões. Quem trabalha dentro da área da comunicação tem um pouco mais dessa percepção desse brincar, né? Dessa forma da gente se relacionar, certo? Então, a importância dessa brincadeira, a importância desse brincar, principalmente nas crianças, é dela perceber o limite do outro. Por exemplo, eu vou entender que João
ele não gosta, né, que você toque nele. Eu vou entender que Maria, ela fala muito, ela se expressa muito, ela gosta de abraçar os outros, etc. Então eu vou entendendo um pouco também da personalidade de cada um. Eu vou entender que para eu jogar eu preciso que João, Maria joguem também para depois chegar a minha vez. Eu vou entender que nem toda vez eu vou ganhar. Às vezes João vai ganhar, às vezes Olivia vai ganhar também, certo? Então, a partir dessa forma, né, dessa brincadeira, ele está aprendendo a conviver em sociedade, certo? E é importante passar isso, é importante tanto para a criança quanto para a gente, às vezes também, entender que nem sempre tudo vai sair do jeito que a gente quer, né? E a partir do momento que você entende isso numa perspectiva usando esse recurso que é o jogo, né? A gente tende a apreciar ao mesmo tempo que a gente está jogando, né? E perceber, né, ações ou aspectos que vão te levar a essa ideia, né? Então, a importância dentro do universo da criança é dela entender que existem coisas que ela não tem controle, ela não pode. Eu acho muito interessante que aí quando a gente vê uma criança brincando, e eu me enxergo também disso quando era pequena, né? E jogava muito com meu primo, certo? Então, meu primo, quando ele perdia, ele ficava revoltado e tal, não sei o que, porque ele não sabia perder, tá entendendo? Então, aquele jogo estava proporcionando isso para ele entender um pouco dele e saber que nem todo mundo vai ganhar, certo? Então, é importante a gente ter essa sacada também. E as crianças vão aprendendo, elas vão absorver essa ideia, certo? Ou seja, se a gente falar de uma forma e a gente dialogar com aquela criança que não está compreendendo o que aconteceu e por que aconteceu daquela forma, né? A gente vai criando na perspectiva desse universo, nessa construção da personalidade da pessoa, de que vai haver momentos em que vão haver vitórias e outros não, certo? E não há problema com isso. Então, quando a gente vai desse espectro mais da criança, a gente vai montando essa personalidade e essa capacidade começa a se tornar algo real dentro daquele momento, dentro daquela noção. E alimentar isso é importante que os pais saibam disso, né? Que não haja uma cobrança surreal, né, em certas atividades. Tá entendendo? Porque aquilo é só um momento, aquilo foi naquela ocasião assim assado. A gente precisa trazer com que a gente perceba justamente que existe essa questão. E do mesmo modo, quando a gente pensa em questões motoras, por exemplo, um jogo mais tipo, sei lá, de vôlei, futebol, etc., vai aprimorando certas habilidades. Quer dizer que no universo digital a gente não consegue aprimorar essas habilidades? Não, a gente começa a perceber mais, a ouvir mais também, né, dentro do contexto. E aí a gente tem uma percepção melhor, né, do que está ao nosso redor, do que está realmente acontecendo. E assim a gente vai ativando certos aspectos cognitivos e aí a gente vai entendendo certos elementos que antes a gente não percebia, né? Então, essa proporção que se dá de uma brincadeira, de um cheiro, né? Então, tem vários tipos de jogos que a gente pode imaginar, né? E cada um deles vai aprimorar essa habilidade, né? Gerar aspectos que antes a gente não tinha, certo? Quando você joga Among Us ou qualquer outro jogo online com seus amigos, a cada partida você vai aprendendo um pouco mais, né? A cada fase que você vai passando de um jogo, você vai entendendo como funciona e é preciso que nesse contexto do desenvolvimento do jogo em si, conforme o teu jogador vai em cada partida, né, ganhando, perdendo, etc., ele vai internalizando aquela dinâmica e a partir daí eu tenho que gerar novos desafios para manter o engajamento, certo? Então, a cada fase, por exemplo, de uma criança, é preciso que eu traga mais recursos que vão desafiar ela. Então, numa turma, a gente vai ter uma galera que vai ainda naquele ritmo, né? Outras são mais avançados. Então, você vai passar para aquelas crianças ou para aquele
núcleo de jovens, né? Eu digo isso em qualquer contexto, porque qualquer disciplina vão ter as pessoas que vão ter um determinado tempo de aprendizado e outros não. Então é preciso a gente ponderar com quem a gente fala e o que é que a gente aplica, ou seja, se aquela pessoa sabe mexer mais naquele programa, etc. Vamos propor novos desafios para esse aluno, e aquele que não entendeu muito profundamente aquela técnica ou aquela ação, vamos trazer outra forma de se planejar para passar aquele conteúdo, certo? De uma maneira que a gente consiga equilibrar um pouco o ritmo da turma, certo? Eu não posso passar coisas muito avançadas que só 2 ou 3 alunos de uma turma de 40 vão entender, né? Eu estou ali para ensinar para o todo, não para a parte, certo? Então é importante, quando a parte está avançando, eu tenho que trazer outros recursos ou outras percepções, né, que vão trazer práticas diferenciadas, porque a pessoa já está aprofundando de uma outra forma, certo? Então, lúdico é só para fechar, senão eu fico, sei lá, 30 minutos só falando disso. Então, a gente não tem tanto tempo assim, né? Ou tem, eu não sei. Mas, enfim, quando a gente pensa no lúdico, essa questão desse não é só entretenimento, né? Tem uma lógica por trás, certo? Esse brincar é importante para qualquer idade, certo? Eu fiz um projeto na época da minha especialização. Então, todo mundo trabalhava, todo mundo tinha esse projeto, né? Da sala, da turma, e a grande maioria ia para crianças, adolescentes, etc. Eu fui a única que escolhi um desafio maior, eu fui para idosos. Então, a gente tinha que propor, né, dinâmicas, né, para engajar essas pessoas. A gente traçava todo um perfil, né, da personalidade, ou seja, é preciso eu me aprofundar, e isso o design me traz muito, que é essa questão de pensar no sujeito, né. Então, eu trabalhei em cima disso, né, de uma personalidade, de uma persona, e aí eu ia construir várias dinâmicas e propostas para melhorar a vida, por assim dizer, né, a rotina dessa pessoa. Então, eu trazia vários instrumentos para que ela pudesse interagir, né, e conseguir desenvolver, né, se desafiar, não só um caça-palavras nem nada, mas conseguir se expressar, conseguir ter um registro, né. Então, dentro daquele conjunto de propostas, né, a gente fazia com que as pessoas interagissem com, por exemplo, dentre os objetos que eu me lembro, na época eu coloquei um diário, né? Que aí eu me baseei em outros estudos científicos que dizia que se você conseguir anotar 3 coisas boas do seu dia e tornar esse diário, né, esse registro todos os dias, existe uma questão que você vai perceber e entender o mundo de uma maneira melhor, ou seja, você vai internalizando aquilo, né, e começar a apreciar o lado bom das atividades que você tem. Então, você só tem que escolher 3 coisas boas de hoje. Você escolhe 3 coisas boas. E assim vai. E conforme num período mais longo, ou seja, durante, sei lá, 2, 3 meses, tua percepção do mundo vai começar a ativar um olhar para aqueles aspectos positivos, certo? Isso não é um brincar, mas é uma proposta, é uma narrativa que eu estou trazendo para uma atividade, certo? Que você pode trazer para que aquela pessoa perceba algo que, na visão dela, ela não está ainda reconhecendo. Então, essa atividade que eu coloquei é importante por quê? Porque a personalidade que eu avaliei era uma pessoa muito negativa. Então, eu tive que intervir com um aspecto para trazer essa nova visão dela e aprimorar essa percepção também, né, e trazer um pouco de apreciar esse momento, de perceber essas pequenas coisas que vão acontecendo, que elas fazem parte, né? A gente sempre tem em mente, né, na sociedade que a gente vive, e até a gente mesmo inconscientemente só pensa assim nesse lado que tipo, não tá dando certo, não vai dar certo, etc. E aí não, a gente tem que trazer uma outra perspectiva, ressignificar certas ações para que as pessoas, para que a criança entenda que existem coisas boas, né, e entenda também que esse pessimismo pode levar a um lugar um pouco mais longe do foco desse prazer que a gente quer,
certo? Então, vai envolver muita psicologia também, aí eu deixo com minha prima, certo? Mas, enfim, esse brincar é importante nesse sentido, né? Para deixar a criança ser o que ela quer ser também, dela aprender certos aspectos que ela vai, quando ela crescer, ela vai entender que existe, né? Ela vai entender que nem tudo vai ser do jeito dela e que ela precisa ter e compreender que os outros são diferentes, certo? Mas é preciso ter respeito. Estão entendendo assim? E o professor, professora, é justamente o mediador dessas situações. Ele ou ela precisa ponderar para instruir, né? E a família reforçar essa ideia, certo? Então, por mais que pareça, eu acho legal, porque como eu vivi, né, durante esse período da minha especialização com vários educadores, elas trouxeram para mim uma perspectiva que era muito importante, que era assim, que você vai encontrar principalmente nessa parte da escola, né? Então você via muitas falas delas sobre o que acontecia e dizia que, tipo, muitos professores pegavam e diziam assim, tá só brincando ali. E na verdade não, eu estou adquirindo outra habilidade, eu estou fazendo ela conviver em equipe, trabalhar com jogos cooperativos, eu estou fazendo com que ela consiga ter reflexos melhores, trabalhar mais essa questão da visão, o cheiro, etc. Então, tudo aquilo todos os instrumentos que a gente está utilizando durante a dinâmica da aula, a gente está aprendendo, a gente está colocando em prática a matemática de uma forma mais realista, certo? Eu vou trazer o universo de um mercado, vou fazer um mercadinho aqui na sala e cada um vai fazer quanto vai custar isso, quanto vai custar aquilo, para ter uma lógica, né, entender e aplicar na prática o quanto vende isso, quanto vende aquilo. Então, quando eu trago esse universo, trago essa realidade de uma forma divertida, a gente tende a absorver melhor o que a gente está querendo construir naquele momento. Então, por mais que a fala dessas professoras fossem, que é gerar esses novos engajamentos dentro da sala, vão existir também uma galera que vai dizer, para que você está fazendo isso, saca? Não tem sentido. Não, tem todo sentido, né? Agora é um esforço maior. É isso que a gente tem que ponderar nesse sentido também, né? Essa importância e de que cada vez mais eu vejo que os professores estão abarcando, né? Cada um no seu ritmo. Não quer dizer que, por exemplo, eu tenho a mania, né, de fazer um jogo, toda a disciplina, etc. Certo? Isso não quer dizer que você tem que transformar a tua disciplina no jogo, beleza? Pode ser só uma dinâmica. Não, hoje vocês agora, principalmente com tempos de pandemia, vocês vão pesquisar a embalagem na casa de vocês mesmo e vão saber o que é que está acontecendo com a informação dessas embalagens. Está sendo legível? Não está? Então aquilo ali é um pouco fora do convencional. Em vez de eu trazer cases mostrando partes ruins, que funciona, que não funciona do design de embalagem, eles vão em busca daquilo, né? Os alunos vão encontrar em qualquer canto da casa alguma embalagem de refrigerante ou de, enfim, para tentar entender um pouco, para ver o que está funcionando, o que não está legível, etc., a partir de conceitos que a gente vê durante a disciplina. Então, colocar em prática um pouco disso. Isso aqui é uma coisa simples, mas que é super importante para a gente trazer para quem está desenvolvendo, né? Então, essa ideia também é importante. E o jogo é justamente essa proposta. É uma proposta voluntária e que vai buscar realmente com que a pessoa se envolva naquele objetivo. O objetivo é encontrar a embalagem e meio que saber o que funciona, aspectos positivos e negativos, e dos aspectos negativos, o que é que seria interessante de refazer nessa embalagem, certo? O que é que precisa trabalhar? Então, eu lembro uma vez que eu fiz com umas plaquinhas, né, na época do presencial. Eu espero voltar. Ai, como eu espero. Enfim, que eu dava nomes de placas de advertências e eles tinham que construir uma placa de advertência usando o material que eu tinha dado, que era papel, barbante, cola, clipe, enfim, várias coisinhas assim miúdas que a gente encontra, né, para eles, palitinho de picolé que eu peguei também. Então foi bem interessante, porque cada um fez lá a plaquinha de advertência e eles tinham o desafio de
adivinhar. Então, muitos adivinharam, outros não sabiam nem o que era aquilo ali. Foi importante por quê? Porque ao aguçar a criatividade, eles pesquisaram também e desenvolveram. Então, foi bem interessante essa ideia, né, das plaquinhas e tal. Então, era uma dinâmica, era uma proposta para aquele momento, porque eu ia dar aula de design da informação de advertências. Então, eles criavam as plaquinhas a partir de um material, né, que eu tinha na época, e aí eles iam desenvolver aquele conteúdo também. Então, a gente tem que entender que esse jogo, ou esse lúdico, ele tem que ter, principalmente dentro da sala de aula, esse direcionamento, certo? Essa forma do que eu vou fazer e como eu vou fazer, porque aí sim a gente vai ter essas habilidades e essas competências desenvolvidas, certo? Então, quando você fala dessa questão do lúdico despertar nas pessoas, é despertar essa questão da personalidade e da competitividade. Então, quando eu fazia uma disputa de caça ao tesouro na minha disciplina, nossa senhora, eles tinham que correr atrás de envelopes, né, que eu criei, e que nesses envelopes tinham informações para eles conseguirem completar o desafio, certo? Ou passar daquela fase. Isso tinha uma questão que era justamente eles correrem atrás, né, e tentar sair na frente, ser mais rápida, enfim. A gente tem um pouco disso, né? E isso vai muito do que a gente está querendo propor com aquela disciplina, certo? Então é isso. Tem essa importância que é nas crianças também, mas pode ser para qualquer pessoa. Como eu ensino na universidade, a gente traz um pouco dessa ideia, né, de tentar engajar os alunos dentro daquele contexto. Em tempos de pandemia é algo muito desafiador para a gente, certo? E como a gente vai trazer essas propostas também. Beleza? Então, é justamente isso. É a partir do que a gente está desenvolvendo, isso vai aguçar essas aptidões dentro do contexto do aluno, né? Então, a gente vai conseguir despertar naquela pessoa um aspecto que seja uma memória afetiva, positiva, né? Então, tudo isso tende a nos ajudar e a perceber realmente essa relevância. Bacana, Ana, bacana, muito bom. E aproveitando o mote da tua fala, né, eu sei que você já começou a delinear na resposta anterior, mas qual é o papel do professor, da professora no intermédio entre o jogo, o lúdico e a aprendizagem, de maneira bem específica, né? Quais estratégias definir, tomar de modo que o aprendizado seja efetivo e prazeroso? Como é que os docentes podem e devem transformar a sala de aula, o espaço educacional, num grande palco lúdico visando a aprendizagem? É uma pergunta difícil, viu? Mas, enfim. Esse papel, tanto o papel do docente, né? Como eu falei, né? Quando vamos pensar em docente nesse sentido lá, o professor do ensino fundamental ou do prezinho, etc. Ele é um mediador. A partir do momento que ele ou ela entra na sala de aula, ele tem que ser aquele adulto, né? Como Leandro Carnal, quando você está numa turma do 5º ano, pelo menos uma pessoa tem que ser adulta naquele momento. Então, é importante que seja você, o professor. Certo? Então, quando a gente pensa nesse papel do professor, né? Alguns contextos estão sendo mudados, e principalmente do que a gente está vivendo hoje em dia, né? Hoje se cria uma ideia, já chego no jogo, deixa eu contextualizar que eu já chego, não vou fugir do assunto, às vezes eu fujo, mas eu vou tentar focar. Essa ideia do docente, ele está sempre como sendo o detentor daquele saber, certo? Hoje em dia a gente tem canais de ciência, né, que são super válidos para que todo mundo compreenda e entenda, né, essa ideia de ciência também, do que se faz dentro da ciência, né? Então, a gente tem hoje plataformas, etc., que vão corroborar com essa ideia, ou seja, que os professores podem utilizar daqueles recursos, certo? De uma forma lógica naquela disciplina, né? Não adianta eu trazer um conteúdo sobre, sei lá, sobre a mitocôndria, etc., se esse não é o assunto da minha disciplina, mas é algo interessante porque o cara falou de um jeito legal. Não, tem que ter um fundamento, né, para esse direcionamento, certo? Ou seja, qual é o conteúdo ou o que é que eu estou querendo trazer? Isso é importante.
Eu sei que a partir do momento que eu falo qualquer coisa em sala de aula, principalmente na época do presencial, né, qualquer coisa que eu falava, 5 minutos depois tinha um aluno que levantava a mão e dizia mais isso, mais aquilo. Por quê? Porque ele estava com o celular dele. E se em menos de 12 minutos eu não encantá-lo, eu não conseguir conduzir uma aula que ele se sinta engajado naquele momento, que ele esteja lá e esteja comigo, isso é importante também, ele vai lá e pesquisar na internet o que é aquele conceito que eu estou explicando lá, certo? E aí ele pode questionar, ela pode questionar, etc. Então, essa informação, né, passa a não ser só minha. Então, eu começo a reconstruir, né, essa ideia do ensinar, que vem justamente dessa aprendizagem, certo? Então, eu começo a perceber de que eu não sou a única pessoa que sabe, né? Então, o iPhone, o smartphone dele ou dela vai saber também. O Google vai estar lá para isso, certo? E aí eu tenho que pensar em propostas que vão trazer esse aluno, né, para o meu time, ou seja, trazer como uma pessoa, uma fonte agregadora daquilo que a gente está falando, certo? Então, a gente tem que mediar nesse sentido. Não é mediar dizer, isso aí está na Wikipedia, tá, isso aqui. Não, a gente tem que entender, trazer essa diferença e jogar para que todo mundo debata sobre isso. Então, a aprendizagem agora não está só com uma pessoa falando, que é o professor. Tem vários falantes agora e é importante que tenha também para cada um trazer um pouco da sua realidade e um pouco da sua trajetória. Isso vai agregar nesse sentido de melhorar a percepção e de entender quais informações são mais consistentes, são válidas. Então, eu como professora tenho que entender disso, eu tenho que me aprofundar em certos aspectos, certo? Para saber distinguir o que seria uma informação equivocada, errada, né? Ou aquela que vai se adequar ao conteúdo que eu estou desenvolvendo, certo? Então, é preciso trazer isso de uma forma em que não gere uma rivalidade, nem algo que a gente não queira, né? Dentro da sala de aula. É preciso haver diálogo. E cada vez mais a gente está tendo que se reinventar e está tendo que perceber como falar, certo? Por quê? Porque cada geração de turma que eu pego é uma geração diferente, né? Eu vou envelhecendo, mas os meus alunos não. Que aí é o que o Portela traz também, né? E aí é importante a gente notar essa questão e entender que quando a gente está tentando dispor, é preciso que a gente utilize de ferramentas que vão favorecer esse aprendizado, que vão ajudar. E aí é meu gancho justamente para dizer assim, olha, o jogo e o lúdico, né, a ludicidade, se a gente for chamar assim, ela é esse estar pleno, estar ali, estar querendo estar ali. Eu acho que todo professor já passou por aquele tipo de aluno que está lá, mas não está lá. Eu tenho certeza disso, ele só está de corpo presente, mas a mente dele está em outro lugar. Sei lá se é um Assassin's Creed que ele está esperando chegar em casa para passar de fase. Será que é a série da Netflix que ele quer terminar? Ou ele só está pensando e divagando também, certo? Então é importante a gente perceber essa ideia também do que a gente vai propor. Então, quando eu penso nesse jogo, nesse lúdico, certo? Tem que ter uma relação com a disciplina. Antigamente eu fazia joguinhos que tinham só competição, era exercício e pontuação. Com a minha formação em educação e ludicidade, eu consegui aprofundar um pouco mais, eu consegui perceber que tem que ter um sentido, não que antes não houvesse, tá entendendo? Mas que tem que ter um direcionamento, ou seja, a proposta tem a ver com o conteúdo da disciplina, o que é que dentro da disciplina que eu posso transformar em algo lúdico, certo? E isso é uma característica também da gamificação. Por quê? Porque a gente vai tentar trazer algo que
é visto como chato para alguns alunos, como algo cansativo, etc. Então a gente vai transformar aquilo que está tendo esse ruído, que não está trazendo, né? Porque não é todo aluno que vai ser aquele perfil, né? Que, legal, vou para a escola. Não, a gente tem que ter esse senso de realidade, de tentar perceber, né, que às vezes algumas matérias a gente não tem tanta afinidade quanto outras, certo? Então, quando a gente pensa nesse lúdico, na ludicidade, a gente pensa em trazer propostas que vão agregar o aprendizado, ou seja, que vão agregar uma troca entre aquela dinâmica que eu estou fazendo, certo? E o que ele vai aprender com isso. Voltando para as plaquinhas. Eu tinha um conteúdo que seria advertências, certo? Passei o conteúdo com texto do que seria aquilo. E aí eu venho com a proposta de que eles vão ter que elaborar com aquele material, eles não vão no computador, eles vão trabalhar com as próprias mãos, analogicamente, né? E tentar construir a partir daqueles materiais um elemento que vai significar aquele conceito da plaquinha, de explosão, de corrosivo, etc. Então, eles vão ter certas limitações que vai aguçar a criatividade, que vai fazer com que eles entendam o conceito do que a gente viu na prática, certo? Isso é uma proposta lúdica, não é um jogo, mas é uma proposta lúdica. É uma atividade lúdica, é uma dinâmica diferente do que a gente está se programando, né? Ou seja, não é só a fala do professor, não é só a gente ficar lá, certo? Então, é um pouco disso. Isso vai ajudar nessa conexão do que ele entendeu de conceitos e aplicou esses conceitos também. E aí a gente sempre tem essa proposta. Eu fiz uma caça ao tesouro uma vez, em que eles tinham que encontrar a data e o ano. Então, eles tinham que usar o celular para buscar essas informações, ou então os livros que eu trouxe. Então, você poderia ir lá a fundo nos livros que tinham lá de história ou de história do design, né, para encontrar quem era o autor daquele pôster e o ano, certo? Então, eles utilizavam vários recursos para tentar descobrir. Depois de descobrir o ano e os artistas que desenharam aqueles pôsteres, né, eles iam para o quebra-cabeça, que seria também de uma obra relacionada a um assunto que a gente estava vendo na história do design. Então, eu fiz uma gincana, uma mini gincana, para eles conseguirem aprender em alguns aspectos, né, em algumas colocações, em algumas práticas, né, sobre o conteúdo de sala de aula. Ou seja, essas estratégias, ela tem justamente uma maneira da gente conseguir agregar valor ao que a gente está querendo desenvolver, certo? Então, eu acho que é um pouco disso também. Então, quando você fala desse lúdico da aprendizagem, para a aprendizagem, para chegar em algum lugar, o teu resultado. Então, o meu resultado foi que eles iriam conseguir fazer as plaquinhas e que as pessoas que estavam na sala, ou seja, que a turma, também conseguiriam identificar ou não, né? Ou perceber que, nossa, não tenho a mínima ideia do que é aquela plaquinha, certo? E aí, ter essa questão de autocrítica, né? O que precisava para melhorar? Então, o professor, ele é o mediador daquele conhecimento e ele tem que dialogar com várias frentes para conseguir dizer, olha, gente, é isso aqui, mas é fulano, ciclano, você pode encontrar isso, aquilo outro. O que João falou aqui foi importante, porque ele trouxe uma nova perspectiva dentro desse conteúdo, ou seja, trazer o aluno para junto significa agregar mais para dentro, para que a gente possa realmente internalizar e gerar essa dinâmica. Então, a disposição da sala de aula é uma coisa importante, né? São recursos que a gente vai entendendo, né? E quando tu fala de quais estratégias, eu acho que foi o que tu tinha falado para trabalhar essa ideia do aprendizado mais significativo, né, e prazeroso, eu acho que é muito disso. Primeiro eu tenho que entender o que eu vou fazer da disciplina para saber que tipo de ferramenta eu vou utilizar, certo? Então, é uma internalização. Porque se você tem, eu acho massa quem tem uma disciplina que já dá ela há, sei lá, 5, 10, 20 anos. Então, você tem toda a expertise para saber nos mínimos detalhes o que tem naquela disciplina. Então, a partir daquilo, o que eu posso transformar? Porque é muito subjetivo, quando eu digo prazer, né? É algo muito subjetivo, certo? Mas como é que eu posso desenvolver algo que faça sentido? Né? A primeira coisa que eu digo é pesquise sobre jogos.
às vezes não precisa ser algo muito complexo, pode ser plaquinha. Respostas de A, B e C, você divide a turma em grupos, dá um texto, né? E a partir daquele texto você faz um quiz para cada um fazer uma pergunta para o outro time, etc, para tentar acertar, né? Enfim, trazer essa dinâmica também. Eu fiz muito uma vez que foi passar um texto onde eu tinha várias lacunas em branco e do lado eu tinha um caça-palavra. Então, eles tinham que pesquisar a palavra que estava lá, certo? Ou seja, tinha lá o contexto de algo que a gente viu em sala de aula e o caça-palavra, que é um instrumento que eles já utilizam. Então, eu buscava a palavra no caça-palavras e tentava encaixar dentro do texto, certo? Antes eu não dava as palavras, eu deixava eles tentarem, mas eu percebi que depois, na segunda turma que eu fiz isso, era sacanagem não falar as palavras que eles tinham que encontrar no caça-palavras. Então, aí pronto, aí eu mudei toda a dinâmica, né? Eu colocava no quadro as palavras e aí eles tinham que encontrar. Aí eu dizia, gente, tem 2 tipos de texto, cuidado, que algumas palavras aqui vão estar no caça-palavra, ou seja, eram 5 palavras em cada texto. Aí eu colocava 10 palavras no quadro. Aí era legal, porque aí você ficava tentando procurar uma palavra. Pelo menos tem que ter um desafio, né? Enfim, é importante essas estratégias que a gente vai trazendo, né? Que a gente vai aplicando nas nossas disciplinas, é importante a gente saber o que a gente está fazendo para traçar esse objetivo. Então, eu preciso saber o que eu vou ter, né? O que é que eu posso utilizar. Então, o fato de eu conhecer jogos, eu conhecer jogo do 7 erro, dinâmica, desenho falado. Desenho falado é uma técnica bem legal para quem está dando disciplina de História da Arte, de Design, que eu aprendi com um professor meu também, em que a gente dá uma imagem para um grupo e aí vai ter uma pessoa lá na frente no quadro desenhando, certo? E aí esse desenho falado é nesse sentido mesmo. A equipe que está, essa pessoa que vai desenhar, ela está em mãos com a ilustração, o cartaz, etc. E o outro menino que está lá na frente, ele vai tentar desenhar aquilo, certo? Eu faço isso muito nas minhas disciplinas de História do Design, em que o aluno tem que ir lá e desenhar, ou seja, enquanto seus amigos vão estar descrevendo como está aquele pôster de design, né? O outro vai tentando desenhar, né? E aí, depois do tempo, a gente vê se a pessoa conseguiu desenhar aquilo que realmente estava no papel, sem ter acesso. E aí é muito divertido. Então, essas estratégias vão depender muito da disciplina. E o prazer se dá a partir do momento que você consegue perceber naquela turma. Então, vai muito o que eu falei no início, né? Eu preciso conhecer minha turma para saber o que é que quais são as conexões, o que é que essa turma ouve e escuta, né? O que é que a geração tem como referência de filme ou série. Então, trazer referências, por exemplo, pego muitas turmas que tem uma galera nerd, então eu trazer referências de Star Wars, etc., ajuda bastante a trazer essa quebra do conceito, né? E a fazer referência a Harry Potter ou qualquer outra coisa que esteja nessa cultura pop, que vai ter uma relação com o que eu estou trazendo de conteúdo, né? Então, quando ela se identificar com aquela série ou com aquele elemento, né? Se trata realmente dessa ideia do design. Eu tenho que conhecer meu usuário para saber como eu vou passar aquilo, né? E como eu vou engajar eles a continuarem prestando atenção no ponto referencial que sou eu. Então, é algo bem desafiador, certo? E aí, para transformar, quando você pontua para a gente transformar a sala de aula, né? E principalmente esses espaços que a gente está ocupando, principalmente nessa ideia do digital, né? O que eu acho interessante para a gente transformar uma sala de aula, primeiro o professor tem que querer, ou a professora tem que querer fazer essa transformação. Fazer a transformação só por fazer, a gente não consegue. Seria como se eu estivesse maquiando uma atividade, né? Então, é interessante esse engajamento seja recíproco, seja você na hora que está desenvolvendo e os alunos na hora que estão executando aquela atividade, certo? Então, é preciso pensar nesses aspectos também. Transformar a sala de aula é ressignificar aquela ideia do que você está querendo passar e da forma como você está querendo passar. Às vezes, nem precisa ser algo com alta tecnologia. Você pode usar papel e lápis. Dentro do universo digital, você pode utilizar plataformas como o Kahoot,
que vão fazer perguntas, né? E a pessoa vai clicando. Só que, por exemplo, tem muitos alunos que eles assistem as aulas pelo celular, eles não têm um computador, então para eles verem a apresentação e ir lá para a plataforma do Kahoot pode não funcionar. Então seria interessante, vamos lá, gente, todo mundo vai ligar a câmera e aí vocês vão escrever a opção correta que vocês acham que é. Então é sempre essa reinvenção a partir do contexto que a gente está, trazer uma música, trazer um desafio, né? Ou mesmo eu faço ainda, né? Antes de começar a aula, eu digo assim, gente, eu quero que vocês respondam o que é design da informação. Pá, e vão pesquisar. Vocês vão ter 5 minutos para trazer conceitos. E aí eles vão no chat, eu vou falando também esses conceitos. Isso dentro do contexto que a gente está do digital, certo? Então, transformar a sala de aula vai muito do que eu estou querendo transformar e como eu estou querendo transformar, certo? Esses espaços, eles precisam ser ocupados e eles precisam ser colaborativos também, né? Então, essa questão do lúdico vai muito dessa ideia do que eu vou aprofundar e como eu vou aprofundar esses conteúdos também. Então, é sempre importante a gente frisar essa ideia de que essa transformação só ocorre dos dois lados, ou seja, tanto dos alunos quanto da gente como docente, certo? Então, por exemplo, as minhas disciplinas eu sempre transformo num jogo, né? Faço um jogo de tabuleiro, demora um bocado para fazer o jogo de tabuleiro, dá algumas coisas erradas, vão dar. Isso ter consciência que nem tudo vai sair como você planejou é um fato, principalmente se você trabalha na educação infantil, né? Então, você vê certas ocasiões que você fica impressionado com a criatividade das crianças, né? E também das turmas dos centros universitários da vida. Então, vai ser várias formas, não vai ter uma receita de bolo que a gente vai fazer da maneira certa. Mas é importante a gente querer transformar, mas trazendo essa ideia, né, dessa transformação, como vai ocorrer. Então, eu preciso ter total segurança daquilo que eu estou fazendo. Então, pesquisar é importante, fazer algumas leituras é interessante também. Pesquisar sobre ludicidade, pesquisar sobre gamification, ou seja, de propostas que vão gerar esse tipo de engajamento. É importante porque a gente se aprofunda e a partir daí a gente consegue, né? Quando eu estava fazendo a minha monografia, eu tinha a expertise de trazer dinâmicas, mas eu não entendia como utilizar, como trabalhar. Então, eu precisava modificar um pouco, ou seja, antes eu achava que era só colocar desafios, pontuações e ok, estou fazendo dinâmicas lúdicas. Depois eu fui entendendo e me aprofundando um pouco mais que é preciso conhecer aquela matéria que eu estou dando, ou seja, a disciplina que eu estou lecionando, seja uma de faculdade ou no ensino médio, etc. E aí eu ia conhecendo um pouco mais dos meus alunos, sentindo a turma para saber qual seria a dinâmica. Então, eu tive uma turma durante 2 anos, eu testei vários jogos que funcionou muito bem com aquela turma, mas quando eu fui replicar aquele jogo não funcionou tão bem, sabe? Então, o perfil do aluno vai mudar e é preciso que a gente entenda que aquela proposta que a gente fez anteriormente pode não funcionar, né? Então, essa transformação não é só naquele timing, é em diversos times. Então, é interessante estar sempre se renovando. Não sei se deu para ficar claro, mas é importante também a gente pensar nesses recursos e como a gente vai trabalhá-los durante toda a disciplina, durante todo o semestre, ou se a sua disciplina encadeia em outra, ou seja, se aquela tua disciplina você tem, sei lá, computação gráfica 1 e no futuro próximo vai ser computação gráfica 2. Então, eu posso trazer coisas que eu fiz no primeiro semestre para o segundo semestre, que vai ser essa segunda disciplina. Então, eu posso agregar, eu posso estabelecer essas conexões também. Se você tem aquelas disciplinas fechadas, né? Uma coisa importante que os alunos gostam é de ouvir de outros alunos. Então, teve uma amiga minha que estava dizendo, poxa, eu tento toda vez explicar da importância dessa matéria, assim, assim, assado. Eu, poxa, por que tu não traz alguém que já pagou a tua disciplina para falar a importância dessa disciplina, né? Então, às vezes, não adianta, às vezes, nós, como docentes, falar que é importante. Às vezes, eles precisam ouvir de outras pessoas. Então, trazer palestrantes, trazer outros
profissionais da área ou mesmo alunos que se tornaram profissionais, né, que terminaram e estão aí no mercado, é super importante. Isso é o lúdico, né? Eu estou trazendo um pouco de conhecimento sobre um perfil de uma outra pessoa que vai trazer essa narrativa, certo? Ou seja, trazer um prazer diferente do que aquilo, porque às vezes os alunos tendem a escutar outras vozes, não a sua. Acontece, sei como é isso. Mas por isso que é interessante a gente definir essas estratégias. Para quem já trabalha com jogos, quando eu falar aqui de GDD, que é um documento, né, é super importante. Quando eu me aprofundei nisso, eu comecei a desenvolver meus jogos seguindo os tópicos, né, o que é esse jogo, quais são as dinâmicas, mecânicas, enfim, várias outras coisas para a gente conseguir trazer um conteúdo que seja relevante tanto para a disciplina quanto para quem vai estar consumindo aquele conteúdo, que são os nossos alunos. Então, é importante a gente pensar nesse equilíbrio, ou seja, trabalhar todos os recursos que a gente tem nessa sinergia também, certo? Bom, e chegamos ao fim dessa primeira parte do episódio 44, falando sobre ludicidade na aprendizagem, com a nossa amiga Ana Helena Soares, designer, mestre em design, especialista em ludicidade, um papo super bacana, muito conteúdo rico e tem muito mais. Durante a semana a gente vai liberar no Spotify e nos agregadores de podcast, além do próprio YouTube, tá bom? Então, fique com a gente, nos acompanhe, se inscreva no nosso canal, nos acompanhe nos agregadores de podcast. Tamo junto, um grande abraço e até o próximo episódio. Valeu!